ele fala sobre igualdade e liberdade. Eu gosto muito desse italiano que escreve isso aí, porque quando a gente fala, ele diz assim, quando é que o homem vai caminhar na liberdade e na igualdade? Ele vai ter que encontrar justiça no meio disso, sabe? E a gente, os homens, a gente tem que encontrar justiça nesse meio, para a gente poder, não é? Ser igual, porque, por exemplo, nós não conseguimos, nós somos homens, um homem é igual ao outro enquanto estrutura. Conceito de homem. É, conceito de homem, mas em pensamento, em pessoalidade não é. Não é. Entendeu? Então, a sua forma de pensar, ela é contributiva. Embora Cristo tenha aplicado isso para a igreja, e o Paulo caminhou nessa direção, falando sobre o corpo, a raça humana ela é um corpo, cara. A raça humana ela é um corpo. E nesse sentido, nós vamos pegar os dons naturais. Então, as pessoas falam, dons naturais e dons espirituais. Quando é que um dom ele passa a ser espiritual e quando é que ele deixa de ser natural? Deus deu para os homens os dons naturais. Então, você gosta de fazer isso e eu gosto de fazer isso. Então, você não pode fazer o que eu faço, você não consegue fazer, mas eu faço. Então, eu só vendo leite. Ah, tá, mas a minha vaca precisa beber água. Então, você vai dar o couro na sua vida para trazer água para mim. Eu vou dar o couro na minha vida para levar o leite para você. Tá? Mas você não gosta. Pastor, eu furo 10 poços, tá? Mas não quero criar 2 vacas. Pra você ver. Você tá entendendo? Então, isso isso é o que a natureza humana é isso, cara. Então, voltado para a igreja, é um corpo que tem agora a árvore da vida no meio, que é a cabeça, que é a ordem, é o limite, tu não pode passar disso. Entendeu? É onde você, na teologia mesmo cristã, você vai entender o limite da fé. Então, até onde vai, você citou aqui no começo, como é que eu vou entender essa espiritualidade do indivíduo no corpo? Nas praxis dele, em tese. Então, por exemplo, um crente que ele se volta para isso. As ações daquele camarada, você está olhando, está caminhando com espiritualidade. As ações dele estão batendo com espiritualidade. Então dá para mim enxergar um foco, pelo menos ali, de alguma coisa. É onde Jesus em Mateus, ele vai dizer, né, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, até o 7, que é que são a ética do reino, onde ele vai dizer assim, né, tudo aquilo que vós quereis que os homens façam, assim fazei vós também, peça toda a lei dos profetas. Ali está ali, né? Então, aquilo que você gosta, aquilo que é bom para você, você vai enxergar em mim. E aí a gente consegue sobreviver. Então, aí a gente pega na fé comunitária, como é que a gente vê isso? Então, um indivíduo que ele tem que ser braço, e ele não consegue ser braço, está fora do corpo. Então, nesse sentido, está fora da comunhão com o corpo de Cristo. Entendi, pastor. Uma outra questão também, pastor, sobre a ideia do conceito de pecado dentro da palavra. A diferença do conceito pecado, ou falando de uma forma simples, através do conhecimento que o senhor tem pecadinho e pecadão? Não, não existe. É pecado? Não. Pecado é incapacidade, tá? Os pregadores, quando vão dar aula, ensinar alguma coisa, eles gostam muito de falar sobre errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Então, não entende nada como falar isso. Eu não gosto de usar essa expressão pecado é errar o alvo. Originalmente a palavra é essa, porque a palavra pecado, para Israel, eles não tinham no contexto religioso dele a palavra pecado. Eles não tinham, eles não sabiam o que era pecado. Então buscaram da vida comum, secular, algo que poderia significar pecado. Então, pecado significa o quê? Você não tem um objetivo? O arqueiro ele vai treinar para acertar o inimigo e a caça. Então, se ele está incapacitado, significa o seguinte, ele deu a flechada, mas a flechada caiu antes. Não chegou. Então, essa é a ideia de pecado. Pecado é incapacidade. Agora, vamos tentar do ponto de vista da religião. Pecado é rebelião. Rebelião em que sentido? Deus tem o programa dele. Deus tem um método de trabalho dele. Deus tem a natureza dele. Tudo aquilo que você vai fazer de procedência humana, procedimento humano, que não bate com a natureza de Deus é pecado. Mas sobre isso aí, pastor, é um tema que sempre é comentado, principalmente no conceito no mundo evangélico, que eu entendo, o homossexualismo. É verdade, posso dizer que dentro do conceito evangélico, eles priorizam mais, dá muito ênfase no homossexualismo, no conceito de pecado, do que outras falhas, como traição, sei lá, outros exemplos, entendeu? Tudo aquilo que é ligado a roubo, morte. Isso, mas tudo aquilo que é ligado à imoralidade,
a alta imoralidade vai receber uma ênfase muito grande na comunidade. Por quê? O coletivo de fé, a comunidade cristã, ela é composta de indivíduos. Exatamente. É uma sociedade de indivíduos religiosa. Essa sociedade, ela constitui dogmas e padrões que precisa. Então, por exemplo, por que um fragmento cristão evangélico, eles vão bater doído no homossexualismo? Porque a Bíblia está dizendo lá em Levítico, capítulo tal, lá entre o 16 e o 18, que vai tratar sobre a conduta moral do povo em Israel, vai tratar disso aí, e está dizendo, o que o sacerdote que está escrevendo Levítico, ele já entendeu, é que dentro de Israel tem homossexualismo. Então, todos falam, Deus sempre isso. Teve, né? Aí, você vai pegar Paulo escrevendo aos Romanos, você vai encontrar o homossexualismo no mundo. Você vai encontrar homossexualismo no mundo todo. Aí você vai dizer assim, mas o padrão tal. Não. O padrão que a gente vai trabalhar do ponto de vista de natureza humana, de criação, é homem e mulher. Mas acontece que não sei. Não. Quando você vai partir para o hebraísmo, a palavra lá é Zakar e Nekbar. Zakar macho e Nekbar fêmea. Então criou macho e criou fêmea. Zakar e Nekbar. Tá? Macho e fêmea. Quando você vai lá para o grego, você vai encontrar a mesma coisa. Você vai pegar lá a palavra arsen, que é o macho. Tá? E depois você vai pegar a figura da fêmea. A fêmea, em grego, significa aquela que tem peitos para dar mamar. Fêmea lá significa aquela que tem mamas para dar de mamar. Não é fictícia, não. É mama que é feita para dar mamar. Qual é o macho? Carregador de pedra. A raiz de homem, macho em grego, significa aquele que carrega pedra. Tá, muito bem. O que nós temos hoje na humanidade desde o princípio? Nós temos a ideia homossexualismo. Nós temos o homossexualismo. O fato de existir o homossexualismo não significa que a Bíblia autoriza você a praticar o homossexualismo. Não, entendi, pastor. Então, o que a Bíblia entende é que o homossexual, se não é identificado causa e origem de sua natureza, ele não pode trilhar pelo caminho o quê? Da igualdade de sexo. Que a Bíblia diz que Deus criou separado. Tá? Para você ter uma ideia do que significa homem e mulher, na língua grega, na língua hebraica, do texto de Gênesis, significa aquele que está em oposição ao outro. E eu dou essas aulas em hebraísmo, e como são adultos, não são criancinhas, para não dar polêmica, eu sempre digo, se o homem tem um pênis que é esticadinho assim, a mulher tem certinho a entrada que é aquilo ali. Então a mulher é o homem o contrário. A natureza perfeita. Entendeu? É o homem o contrário. Então quando você encaixa ali, fica um só, ali é uma só carne. Entendeu? Ali é uma só carne ali, ó. Então o homem, qual é a diferença do homem e da mulher? A natureza do homem. No entanto, se for falar nesse conceito, então, pastor, faz lembrar o início de Gênesis. Era um só, Deus dividiu, exatamente, porque o homem se sentia só. Exatamente. E você pega, e é tão interessante isso, por exemplo, tem uma construção. Por isso que um se completa o outro, veio entendeu? de um. Veio de um. E outra coisa, tem uma construção à parte da mulher, entendeu? Então tem o homem aqui, que Deus fez um, tá? Esse um aqui é a humanidade, o Adão. O primeiro Adão da Bíblia. Tá? A Bíblia tem dois Adãos. Tem um Adão que Deus chama ele pelo nome agora, e tem um Adão, que é o representante humano. É desse representante humano já criado que Deus tira dele e constrói a mulher. Então a mulher é construída a partir dele, mas em oposição a ele. Essa palavra em oposição em grego significa adjutora, auxiliadora. Auxiliadora. Entendeu como é que é? Então, você diria assim, seu carro ele é nota 10, tá? Agora tira a correia do motor e bota ele para andar. Vai fundir o motor na hora, velho. Acabou. Então uma coisa não funciona sem a outra, tá? Exatamente. Aí vem... E hoje é conturbado esse pensamento. Aí vamos voltar à ideia agora. Né? Vamos voltar à ideia agora dessas tônicas. Então por que a Bíblia, algum segmento de fé, ele condena isso? Condena porque a Escritura está dizendo. Deus não criou assim, Deus criou assim. Que a gente vai entender pela revelação. Nós somos cristãos, então a minha pauta é a Bíblia. Tá? Eu não posso caminhar para o outro lado, tá? Eu tenho que caminhar por ela. Claro. Então, se Deus fez isso,
Tem que ser assim, porque Deus fez assim, não posso torcer. Mas tá? pode pegar essa tese de punição, de erro, comparado, por exemplo, uma coisa que é normal no nosso país, que a gente está vendo uma mudança, uma corrupção. Não, vamos ver agora. Né? Vamos ver agora, para a gente entender. Tá. Vamos entender agora isso. Vamos entender isso. Então, Deus proíbe isso. Agora você tem o reino de Deus e suas leis, os seus conceitos, os seus preceitos, e você tem um reino que não é de Deus. Você tem um mundo que criou, que gira em uma pseudo-liberdade no sentido de eu e você, enquanto existimos, nós temos certa liberdade que Deus nos dá. No âmbito do global, nós não temos toda. Porque, por exemplo, do ponto de vista filosófico, você tem liberdade de dirigir sem carteira? Não tem. Você pode dirigir, mas é uma infração. Mas se a polícia pegar, não, estou levando meu socorro agora, pelo amor de Deus, cara. Não. Eu não peguei carteira. Não, tá é errado. Beleza, irmão, qual é teu nome? Tal, vou anotar, entra lá no Detran. Qual é teu nome todo? Não, o nome dele está aqui, eu tenho habilitação. Não está portando, mas ele é habilitado, mas não está portando a habilitação. Entendi. Então são coisas compensáveis. Tá? Então no reino de Deus você tem trevas e tem luz. O reino de Deus e o reino das trevas. O reino de oposição a Deus. No reino de oposição a Deus, tudo é permissivo, porque é oposição a Deus. Então, qualquer coisa que você quiser fazer como pessoa, você, fora do reino de Deus, você pode fazer, porque você é a oposição a Deus. Então, por exemplo, se você tem uma mulher no reino de Deus, ela é mulher. Ela é o oposto do homem. No reino das trevas, que é a oposição a Deus, homem pode ser só homem e mulher pode ser só mulher. Ou seja, um homem pode ser mulher e uma mulher pode ser homem. Porque é oposição a Deus. E perante essa explicação, pastor, uma pessoa que seja homossexual e queira ir a uma igreja, participar, obviamente ela é aceita, tem que ser aceita, mas no caso não batizada. Ela precisa ser aceita. Agora, do ponto de vista... Sim, veja bem, nós estamos tratando aqui o reino de Deus, os seus conceitos e o reino do homem. Então, tá? A sociedade civil organizada. Então a igreja, ela é agora uma sociedade civil organizada como empresa. Ela tem um estatuto. E ela tem agora o nome de igreja porque ela se pauta por princípios na Bíblia. Tá? Então esse é o estatuto da igreja. Entendi. A Bíblia é colocada para se viver em sociedade. Essa sociedade organizada, ela estabelece padrões. Então, por exemplo, se o padrão da nossa igreja, no estatuto de fé nosso, homem é homem, mulher é mulher, o casamento será heterossexual. Não, claro. Tá? Entendi. Então, nós entendemos que o homem é isso, o homem é assim. Mas compreende, pastor, que no termo de lei, dentro da igreja tudo bem, Sim. Mas no âmbito de lei, por exemplo, no governo nosso, Sim. é permitido o casamento civil. Sim. Cabe a nós respeitar, tal, viver tudo bem. Sim. Voltando à igreja. As pessoas que têm uma outra opção sexual, ela vem para a nossa igreja. Como é que ela é recebida em nossa igreja? Do ponto de vista social humano, ela precisa ser recebida como cidadão. Porque querendo ou não, ela tem em si a imagem e a semelhança de Deus. Isso. Querendo ou não. Então. Agora vamos pensar em culto, em comunhão. Então, eu e você, se nós formos num lugar para a gente almoçar, eles vão mandar um papel para o casal. O casal Gabriel e o casal Marcelo. O casal Gabriel é você e Michele. O casal Marcelo é eu e a Cinderela. Na cabeça de quem está lá, está vendo uma mulher e um homem. Sociedade. Está vendo? Já tem esse pregão já na sociedade, é isso. Então a nossa igreja, homem e mulher, é isso. O estatuto está dizendo isso, social. Então, nós respeitamos aqueles indivíduos que têm uma outra opção sexual, mas o estatuto social de nossa igreja só admite, para participar daquele ritual, as pessoas que estão enquadradas naquele estatuto que nós derivamos da nossa fé. Então, você pode brigar, pode fazer o que você quiser, não, tá? Mas aquele grupo ali é pautado por esse estatuto. Nós não rejeitamos você. Mas para entrar na nossa comunidade... Ser batizado, ser exatamente. Fiel à igreja. Exatamente. E isso é para qualquer igreja. Você quer ver uma coisa? Qualquer igreja é Olha, assim, né? Eu criei aqui um batalhão de fé.
Ah, o batalhão da fé, são os meus soldados da fé, mas são policiais. Aí um vai chegar lá e diz, olha, é o seguinte, eu quero me alistar no batalhão da fé. Só que é o seguinte, eu não dou tiro. Como é que você não dá tiro se está no batalhão da fé? São policiais que dão tiro. Você não pode ficar aqui, amigo. Porque o estatuto está dizendo que tem que dar tiro. Entendeu como é? Então, você é pautado aquele estatuto. Como homem, você deve ser recebido como homem. Tá? Como estrutura humana, tem que ser respeitado em mais semelhança de Deus. Agora, para participar é outros 500. Ah, mas tem comunidades lá, cara. Não tenho nada a ver. Um dia eu falei com uma pessoa aqui. Falei, olha, o reino de Deus é o reino de Deus. Porque a pessoa chega aqui e diz, nossa, você viu, pastor, o que está acontecendo, mas não sei o quê. E o senhor, o que o senhor vê disso? Não vejo nada. Como é que o senhor não vejo nada? Porque eu vivo no reino de Deus. O que está acontecendo fora do reino de Deus é problema deles falar, eu não tenho nada a ver com isso. A ordem de Jesus é eu ir falar para essas pessoas, olha, Jesus disse isso. Você precisa mudar o comportamento, conforme disse Jesus. Se você não quiser, eu não vou me atribular com isso. Porque eu não tenho que estar olhando coisa, eu tenho que falar. Eu tenho que testemunhar. Fora disso, eu não tenho nada a ver com isso. É o reino das trevas, não tem nada a ver com a luz. Eu não posso fazer, porque sou do reino de Deus. Prostituição na igreja. Por que a igreja, as pessoas que são prostitutas não podem ser membro da igreja? Não pode ser, porque a prostituição agora é o quê? É algo que avilta a natureza de Deus. A mulher não pode ser colocada nem homem para escravização de corpo. Tem que ser liberto. Então ali é algo que Deus fez. Deus fez para habitar como um templo. Então não pode. Respeito de não família. Pode, exatamente. É a natureza humana que está ali. É a dominação. Não pode isso. Ah, roubar. Não pode roubar. Porque a Bíblia manda que você precisa trabalhar. Então se você roubar, você vai ser excluído da igreja. Então pode-se dizer, pastor, que esse conceito, então, homossexualismo, roubar, prostituição, é justo dizer que é peso igual para todos. Peso de igual para todos. E outra coisa. Não se pode ter distinção. Não. E outra coisa, do ponto de vista de pecado, esse aparece muito na sociedade porque é praxe. Mas tem pecados que o indivíduo comete nele mesmo. Exatamente. Que, por exemplo, eu desprezar você. Então eu chego na minha igreja, lá na minha comunidade, né? E eu sou o bambambam. Aí você chega lá, ah, Marcelo, não sei o quê. Eu viro de costa para você. Eu já cometi pecado, exatamente, entendeu? Se eu tiver que ser réu de tribunal de Deus hoje, tanto aquele homossexual, aquele ladrão, aquele homicida, aquele infanticida na praxe, eu vou tanto quanto ele. O peso é igual. Aí você vai dizer assim, mas Marcelo, ele lá no inferno. Não, peraí. Lá no inferno, o tratamento espiritual é dado pela ação do pecado. Então se você for uma pessoa que você desfez no nome de Deus, e ponto prostituição, e jogou na cara de Deus, lá você vai pagar isso naquela intensidade lá. Ah, você ficou pensando mal do outro? Vai pagar na intensidade que você fez, que Deus é justo. Entendeu? O que você pega na justiça de Deus em Jesus, no sermão, para terminar agora, né? Um trabalhador chegou de manhã cedo. 7 horas da manhã ele pegou no serviço. Deu o couro, nossa. Quando estava dando 3 horas da tarde, quase 4 horas, chegou o outro. Ah, meu senhor, estou precisando trabalhar, sou um emprego para mim. Entra aí, rapaz, vai trabalhar. Chegou no final, todo mundo foi lá para receber o olerite. O sujeito chegou às 7 horas, ficou escandalizado, porque o sujeito que chegou às 3h30 para trabalhar, recebeu a mesma coisa que ele. Aí ele foi se queixar para o patrão lá, que é Deus, né? Ele disse assim, meu amigo, eu sou generoso. Eu faço bondade quando eu quiser. Eu tenho esse direito. Eu faltei com você, eu chamei você para trabalhar quantas horas? 8 horas. Está pago por as 8 horas. A justiça. Eu aceitei que ele trabalhasse para mim isso aqui. Conceito de justiça. Justiça. Eu que sou generoso. Você fez o quê? O teu direito. Você disse que ia trabalhar por 8 horas. E eu ia te pagar por 8 horas. E estou te pagando por 8 horas. Não roubei você em nada. Exatamente. E ele é porque eu sou bom. Então no reino de Deus é assim, tá? É a justiça de Deus que enquadra a coisa. Então, você matou 200 torrados no local. 3 milhões, 6 milhões, 600 mil. Você matou um. Todo mundo vai para o inferno. Cada um com o peso daquilo que fez. Porque Deus é justo. Compreendido. Entendeu? Então isso é a grandeza que a gente muitos vê. Homens hoje, muitas pessoas, homens não, muitos humanos hoje não aceitam essa visão. É difícil aceitar essa visão. E um dos problemas que nós encontramos na igreja hoje, que é aquilo que a gente chama do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é exatamente isso, entendeu? É você não entender que a sua natureza é pecaminosa
que você peca, pensamentos, palavras e ações, e que você é salvo exclusivamente pela graça redentora de Jesus Cristo. Então, quando o homem entender isso, ele não joga pedra no outro. Exatamente. Eu posso dizer, Gabriel, olha, eu não concordo com o que você está fazendo, filho, tá? Eu vou ter que ter uma certa distância de você, porque, camarada, eu tenho que se endireitar, cara, vai prejudicar a sua vida. Então, eu não vou ficar macumunado com você, não vou me agremiar a você, mas eu vou ter piedade de você, eu vou orar por você. Entendeu? Agora chegar na igreja, não, esse irmão passou o cheque sem fundo, esse safado, esse sem vergonha. Opa, só essa expressão, esse safado e esse sem vergonha, já colocou problema no reino do céu. Porque Deus vai dizer assim, olha, eu não concordo com que esse irmão fez. Não lhe dá o direito de ofender a ele. Quando eu ofendi, já declarei um juízo. Exatamente. No dia que eu for um safado e sem vergonha, ele vai apontar o dedo para mim, eu não vou gostar do batata. Você está entendendo, Gabriel? Então, evangelho é reino de Deus, teologia, sabe, é a percutação, ou seja, é a mexida, né? A investigação nesse Deus, que tem essas coisas para nós. Se você conseguir entender isso do ponto de vista teológico, conseguir formar esse pensamento, esse mundo, você viaja, rapaz, você vive uma vida doce. Aí, como diz lá para terminar, né? Ezequiel lá no livro dele, João no Apocalipse, a coisa é meio amargosa, mas depois ela fica doce. Verdade, pastor. Né? Porque você se encontra com Deus. Caminho estreito. E é maravilhoso, exatamente. Pastor, então só tenho que agradecer, obrigado pelo espaço, pela entrevista. Quem sabe, dependendo do que for, uma outra hora de novo, eu posso vir aqui atrapalhar o senhor novamente. É recíproco. Porque né? tem muito assunto, muita coisa boa que a gente pode garimpar e espalhar para todos. Mas é recíproco, tá? Eu gosto muito de você também. E agora essa programação tua aí, né, desse canal aí, isso é muito bom, viu? Pessoas precisam aprender, né? E tem que ter canais de Deus, né? Pessoas com dons assim, para levar para essas pessoas, né? Isso que você faz com tanto carinho, com tanta alegria, né? Com tanto prazer, né? É isso que realiza a vida humana. Tá ok. Muito obrigado, pastor. Valeu, igualmente. Estamos sempre à sua disposição. Tá? Até a próxima. Deus quiser.